Estamos aqui, gente, estudando mais uma vez o livro Mediunismo de Ramatiz. E a nossa perguntinha de hoje é: mas será inconveniente incentivarem-se os trabalhos de fenômenos físicos, uma vez que também existem médiuns especializados para isso? Porventura os médiuns de fenômenos físicos também não precisam desenvolver-se de conformidade com a técnica especialmente adequada ao seu tipo mediúnico? E Ramatiz responde: sem dúvida, assim deve acontecer, e não somos adversos aos trabalhos de fenômenos físicos, onde se processam as materializações, a voz direta, as levitações e os transportes, que obedecem a um elevado programa elaborado pelos mentores da Terra. Aliás, esse gênero de trabalho mediúnico com o além multiplicar-se-á cada vez mais no vosso orbe, como um imperativo determinado pela própria evolução do planeta. Deus, Pai magnânimo e justo, atende a todos os seus filhos de conformidade com a capacidade, o entendimento intelectivo e a graduação espiritual de cada ser. Todos os homens, no seu devido tempo, terão a oportunidade feliz de conhecer a mensagem comprobativa da sobrevivência da alma. Assim, aqueles que, por falta de acuidade espiritual, ainda não podem conceber sua própria imortalidade espiritual, sentir-se-ão despertados pelo espetáculo ostensivo da fenomenologia mediúnica dos trabalhos de efeitos físicos, onde a voz direta, as materializações, as levitações e os acontecimentos incomuns serão capazes de abalar o mais intransigente ceticismo humano. Nem todos os assistentes de fenomenologia mediúnica hão de converter-se repentinamente aos princípios salutares da vida espiritual superior e adotar de início os padrões morais firmados na sobrevivência da alma. Só o tempo, o bom ânimo e uma decisão corajosa hão de remover os hábitos envelhecidos, as convicções e as prevenções estratificadas nos séculos passados. Mas aqueles que já se mostram cansados das ilusões da vida física, é fora de dúvida que depois de comprovarem a sobrevivência do espírito através dos trabalhos de fenômenos físicos, também se devotarão sinceramente ao culto dos valores espirituais elevados, na ansiedade de sua mais breve cidadania sideral. Então, gente, aqui Ramatiz fala da importância dos fenômenos físicos e dos médiuns de fenômenos físicos. Não são médiuns muito comuns hoje em dia, mas é necessário ainda esse trabalho, porque as pessoas muitas vezes só acreditam vendo, só acreditam na mediunidade a partir do momento que acontece com elas, né? Então muitas vezes elas precisam ver determinada coisa que elas acham ser impossível, ver com os olhos, sentir, pegar, apalpar, para acreditar. A doutrina espírita não tem a intenção de convencer ninguém, simplesmente de expor, né, de expor as verdades espirituais, mas fica a critério de cada um pensar sobre aquilo, analisar ou tomar para si ou não. Mas a mediunidade de efeitos físicos é importante, é legal, e tem essa importância de realmente fazer com que a pessoa creia em algo que ela acha ser muito difícil ou impossível de acontecer. Temos, por exemplo, casos desses médiuns que fazem cirurgias espirituais, né? Dr. Fritz, tantos outros, Arigó, que realmente que faziam as cirurgias espirituais ali na frente das pessoas, sem anestesia, sem os aparatos que a medicina normal usa, mas é claro que há a medicina espiritual, que nós não vemos e não entendemos muitas vezes ainda, né? Que impede que o paciente pegue uma infecção, que impede que o paciente tenha dor, sem anestesia. Então, falando sobre isso, a medicina espiritual ela tem milhares de outros recursos que nós ainda não temos. E nós ainda nem temos condição de entender, mas que eles já têm e eles fazem uso disso nas casas de oração, nos centros espíritas, nas igrejas, onde se faz necessário. Mas a mediunidade de efeitos físicos sim é importante, é interessante, mas cada vez mais está mais rara, porque o espírito do médium, o ser humano, também evolui, assim como a sua faculdade espiritual. Legal? Nos vemos na próxima vez.